Olá, pessoal. Então, para iniciarmos os estudos gases, vamos primeiramente entender o conceito de pressão. A pressão é um fenômeno que está presente em nosso dia a dia. Então, para que vocês possam ter uma noção um pouquinho de pressão, vamos ver um exemplo aqui, tá? Então, tem um videozinho aqui, vou passar para vocês assistirem. Então, bem interessante, né, esse fenômeno. Se vocês pesquisarem na internet, vocês também vão ver aqueles mágicos que sentam, né, numa cama de pregos ou deitam na cama de pregos. E até o final do vídeo a gente vai entender o porquê que isso acontece, né? Porque nesse nosso vídeo o balão estourou no primeiro caso, com um prego só, e não estoura no segundo, onde tem vários pregos, né? Então aqui, ó, a gente tem a definição de pressão. Ela é dada como força sobre área. Então, pressão a gente escreve como P minúsculo, tá? Para não confundir com peso, que é com P maiúsculo. Força é o F e o A é a área, né? A gente, para medir pressão, então a gente usa as unidades do Sistema Internacional, né? O SI. E no SI a gente mede força como? Em Newton e a área em metro quadrado. Então, pressão para a gente no Sistema Internacional é dado por Newton metro quadrado, ou pascais, né? Há outras unidades de pressão, mas por enquanto a gente vai ficar só no Pascal mesmo, tá? Então, o que acontece se a gente observar aqui, gente? Se a gente analisar essa fórmula, a gente chega à seguinte conclusão. Se a minha área de contato, estou fazendo uma força F, ela vai continuar, ela é a mesma aqui nos dois casos, tá? Se eu faço essa força numa área pequena, a minha pressão vai ser uma pressão grande. Se eu continuo com a mesma força, só que agora eu aumento a área, o que aconteceu com a pressão? Ela vai diminuir, tá? Ou seja, elas são inversamente proporcionais. Se a pressão aumenta, a área diminui. Se a área aumenta, a pressão diminui. Ok? Ah, com esse conhecimento aqui, a gente consegue responder o porquê que no vídeo, no primeiro momento, estoura e no segundo não, né? Porque olhem só, aqui a gente tem um prego só, ok? Então a área aqui de contato entre o balão e o prego é bem pequeno. Então, se a área é pequena, a nossa pressão é muito grande. Agora, no segundo caso, o que a gente tem? A gente tem vários pregos. Então, a área de contato entre os pregos e o balão vai ser maior, né? Porque tu não tem um único prego sozinho ali, tu tem vários. Então, a área aumenta. Se a área aumenta, a pressão vai diminuir, ok? Um outro exemplo que a gente pode analisar do dia a dia está relacionado com lâminas, seja faca ou tesoura, né? O que acontece com a faca? Se tu vai cortar e ela não está com um fio bom, né? Não está afiada, ela não vai cortar. Por quê? A área de contato ali do fio, vamos supor aqui, eu não sei desenhar muito bem, mas vamos supor. Tenho aqui então, olhando a faca, como se ela tivesse com o fio virado para a gente, tá? Então aqui ela não está afiada, tá assim. Então a área de contato entre o objeto que ela vai cortar e, e a própria faca é de um tamanho, certo? Agora o que acontece quando a gente vai afiar ou a faca ou a tesoura? Esse pedaço aqui, essa lâmina, ela vai ficar menor, né? A gente pode considerar até que vai ser uma linha reta. Isso a gente está olhando a faca de
de perfil, né? Como se a gente virasse ela aqui e olhasse. Então, olha só, quando a gente afia, a gente diminuiu a área de contato. E o corte não tem nada a ver com a força, tem a ver com a pressão, tá? Quanto mais pressão a gente faz sobre o objeto, mais cortante é a nossa lâmina, ok? Então, se não está afiada, não adianta eu fazer um monte de força, vou me cansar, né? E não vou conseguir cortar o objeto que eu quero. Se ela está bem afiada, a minha força não precisa ser tão grande que eu consigo cortar ela, ok? Para finalizar aqui esse vídeo, vamos fazer um exemplo aqui. Então, no nosso exemplo, a gente tem o seguinte. Uma força de 200 newton é aplicada sobre uma área de 5 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual a... Então, olha, o exemplo já está em newton, a força e a área já está em metro quadrado. Então, a gente já está no sistema internacional, não precisa transformar nada. É simplesmente analisar e pôr na fórmula. Então, a gente tem que pressão é a força sobre a área. A gente tem a força, que é 200 newton, né? E a gente tem a área, que é 5 metros quadrados. Então, força vai ser igual a 200 e a área 5. 200 dividido por 5, 20 por 5, 4, e 1, 0. Então, 40 newtons por metro quadrado. O que significa esse 40 newtons por metro quadrado? Que a cada metro quadrado que a gente tem, então, nesse caso, vamos supor que aqui é um metro quadrado, né? Então, a cada metro quadrado que a gente tem sobre ele, sendo aplicado uma força de 40 newtons, né? Ou ainda a gente pode chamar que esses 40 newtons metro quadrado são 40 pascais. Ok, gente? Por esse vídeo era isso. Logo mais alguns exemplos, tá? Para vocês. Até mais.